Oi, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouco ainda sobre arranjos unidimensionais, tá? Mais particularmente, a gente vai começar a falar sobre um tipo específico de arranjo unidimensional, que são os strings. Resumidamente, é claro que a gente vai falar ao longo dessa aula sobre isso, mas resumidamente, esses arranjos unidimensionais, que são os strings, eles armazenam texto. Tá? Então a gente vai fazer arranjos de caracteres e vai ver um pouco sobre como gerenciar, instanciar e executar operações, né? Fazer operações com esse tipo de arranjo em programas em C. Tá? Vamos lá. Então, até agora a gente vem trabalhando já com arranjos de uma dimensão. A gente já viu que os arranjos podem ter mais de uma dimensão. Quando eles têm uma dimensão, especificamente a gente costuma chamar eles de vetores. Então é o tipo de arranjo que a gente está trabalhando até agora. Esses arranjos eles podem ser de vários tipos. Então eu posso usar arranjos para armazenar variáveis do tipo inteiro, do tipo float, do tipo double, por exemplo. E também posso usar arranjos para armazenar variáveis do tipo caractere, que são os strings que a gente vai falar hoje. Todos os arranjos eles têm as mesmas características, então eles têm um nome, por exemplo, o nome desse arranjo aqui é x, né, mais ou menos como um nome de variável, então um identificador desse arranjo para a gente usar ao longo da execução do nosso programa. Em geral, a gente coloca entre colchetes uma extensão da dimensão do arranjo, então na primeira dimensão, que é essa aqui, né, esse arranjo tem 5 posições. Se esse arranjo aqui é do tipo inteiro, por exemplo, eu consigo armazenar então 5 números inteiros. Aqui eu coloquei os números de exemplo, então 3, 1, 20 e 7 são exemplos de números inteiros que eu poderia armazenar dentro de um arranjo. E esse arranjo ele tem índices também, né? A gente viu isso nas aulas passadas, que eu posso usar esses índices aqui para referenciar posições específicas do arranjo. Então, um arranjo de 5 posições vai ter índices aí de 0 a 4, que é o exemplo aqui. Tá? Então, cada posição aqui desse arranjo tem um número inteiro, porque ele é um arranjo de inteiros. Hoje a gente vai falar sobre arranjos para trabalhar com tipo char, né? Mas a gente vai dar uma recapitulada em como a gente gerencia variáveis do tipo char e aí depois falar de arranjos, para a gente fazer uma comparação e ter uma perspectiva de coisas que a gente já viu e conseguir aprender algumas coisas novas para trabalhar especificamente com arranjos, tá? Então, por exemplo, né, a gente já viu como fazer declarações de variáveis do tipo char. Então, vamos supor que eu declarasse uma variável do tipo char em C. O nome dessa variável poderia ser letra, né, o identificador que eu uso para essa variável poderia ser letra. Então, eu declararia lá em C char letra, por exemplo. E se eu quiser armazenar um caractere dentro dessa variável, né, o que acontece é que a linguagem de programação, né, o computador, na hora que eu tentar armazenar uma variável, uma letra dentro ou um caractere dentro dessa variável que eu chamei de letra, ele vai colocar lá dentro de uma caixinha na memória, como se fosse um espaço na memória, dedicado para armazenar um caractere apenas. Tá? Isso é assim para todas as variáveis, né? Para números inteiros também tem uma caixinha lá na memória que armazena só um número inteiro. Ela tem o tamanho específico para armazenar um número inteiro. Com vetores de caracteres, assim como, de forma análoga a como acontecia com vetores de inteiros, né, eu vou poder armazenar vários caracteres, certo? Então, se eu podia armazenar um caractere, né, ou uma letra numa variável do tipo caractere, eu posso armazenar, por exemplo, 5 caracteres em uma palavra, em um vetor do tipo caractere, que eu chamei aqui de palavra. Então, o nome do vetor que eu declarei aqui é palavra, ele tem 5 caracteres e aqui dentro eu posso armazenar uma palavra de 5 caracteres, por exemplo. Tá? Com alguns detalhes que a gente vai se aprofundar mais para frente, né? Que, por exemplo, a gente precisa reservar um espaço para colocar um caractere especial que identifica o final de um string, mas essas coisas a gente vai ver com mais calma e com mais detalhes mais para frente. Basicamente, a ideia é a mesma, tá? A ideia é de armazenar números inteiros em variáveis inteiras, onde eu armazeno só um número inteiro, por exemplo, né? Que é a mesma coisa que eu faço com caracteres, né? Então,
se eu declaro uma variável do tipo char para armazenar uma letra, eu armazeno só uma letra, e se eu declaro um vetor de qualquer tipo, de inteiros, por exemplo, eu armazeno n inteiros, de acordo com o tamanho do vetor, ou então, se eu declarar um vetor de caractere com um tamanho qualquer, por exemplo 5, eu armazeno até 5 caracteres aqui dentro, certo? Sendo que eu tenho que reservar um espaço aqui para o caractere especial, nesse caso. Mas, vamos lá, a gente vai ver aos poucos como é que isso funciona. Então, eu preciso... o que a gente vai falar hoje, né, é como definir e armazenar caracteres em vetores de caracteres, que a gente também costuma chamar de strings, como eu já falei, e comparar o processamento de caracteres com o processamento de vetores. Tá? Então, para declarar uma variável do tipo caractere e processar um caractere por vez, né, tem várias situações em que a gente usou isso, né, por exemplo, lá na calculadora a gente tinha um caractere onde a gente lia para dizer qual operação que o usuário poderia fazer, né? Então, para implementar uma calculadora, isso é bastante comum. Então, o usuário vai digitar uma operação que é mais, menos, asterisco para multiplicação ou barra para divisão, por exemplo, para identificar uma operação, é um caractere apenas, eu armazeno isso numa variável caractere. Quando eu quero armazenar mais de um caractere, por exemplo, o nome de uma pessoa, né, eu preciso usar um vetor de caracteres, que é o que também a gente chama de string. Então, a declaração de um caractere é feita dessa forma aqui, né, da primeira forma. Então, eu só coloco lá o tipo e o nome da variável. A declaração de um caractere, de um string, é feita dessa forma aqui. Então, o tipo, o nome da variável e daí o tamanho do string entre colchetes. Exatamente como a gente fazia para a declaração de vetores de inteiros, por exemplo. Né? Variável inteira, eu botava a palavra int e botava o nome da variável. Vetor de inteiros, eu botava a palavra int, o nome do vetor e quantos inteiros eu queria armazenar. Então, tudo mais ou menos parecido. Tá? Para fazer o processamento, a leitura desses caracteres, por exemplo, né, para o usuário digitar caracteres, a gente já usava algumas funções, como scanf, printf, etc. Então, a gente tinha, vamos lembrar lá o que a gente viu, né? Mas a gente tinha, por exemplo, o caractere de controle %C, que é o que a gente usava no scanf, no printf, para ler caracteres aqui, né? E agora a gente vai ter um outro tipo de caractere de controle lá, que é o %S, para ler e imprimir vetores de texto, tá? Então isso é uma diferença, uma novidade, né? Porque para números inteiros, por exemplo, né, eu leio aqui com %D e quando eu imprimo números inteiros de dentro de um vetor, eu também uso %D. Né? Então é exatamente o mesmo tipo. Aqui vai ter algumas diferenças. A gente vai ter alguns caracteres especiais, como a gente está falando de texto, e texto é uma coisa que se usa muito recorrentemente. A gente vai ter alguns caracteres especiais de controle no printf, no scanf, e também depois a gente vai ver uma longa lista de funções que existem para manipulação de strings de texto, comparação, cópia, etc, etc. Tá? A gente vai ver vários. Então, fiquem ligados porque a gente vai ter várias novas funções agora que a gente vai ter que aprender a usar para poder manipular texto. Bom, quando a gente faz processamento caractere a caractere, ou seja, um processamento de um caractere por vez, a gente utiliza uma variável do tipo char, certo? Então a gente declarava lá o tipo, que era char, né, e o nome da variável assim, né, em C. Então eu botaria aqui char e o nome da variável que eu quero, ponto e vírgula, para declarar uma variável do tipo char. Por exemplo, né, se a gente fez algumas coisas desse tipo, né, então eu poderia implementar com esse tipo de variável caractere aqui um quiz, onde eu poderia fazer uma pergunta para o usuário e dar uma série de alternativas, A, B, C, D e E, por exemplo, e o usuário teria que escolher qual das alternativas é a resposta correta que ele quer usar como resposta para o quiz. Né? Então, isso é um exemplo. Outro exemplo eu poderia usar um caractere para armazenar o conceito de um aluno. Então, de acordo com a nota, por exemplo, o programa faz algum tipo de cálculo lá, a média do aluno, alguma coisa assim, verifica qual é o conceito daquele aluno e armazena esse conceito numa variável do tipo caractere. Então, sempre uma resposta para um quiz, um conceito de um aluno. Então, sempre para armazenar
uma informação do tipo caractere apenas, né? Que é para isso que a gente usa o char, né? Eu posso fazer atribuição direta para o caractere, de um caractere para uma variável char. Então daqui a pouco a gente vai ver que isso é mais complicado para vetores, né? Para strings, vetores de caracteres ou strings. Então, por exemplo, né, eu posso fazer declaração de variáveis, durante a minha declaração das variáveis lá, eu poderia declarar uma variável do tipo inteiro qualquer e uma variável do tipo char, certo? Eu posso pegar e declarar essa variável do tipo char, dar um nome para ela e já atribuir um valor direto para essa variável. Então, dizer assim, esse caractere aqui já no início do programa ele vale P, né, um valor qualquer para essa variável. Atentem porque a gente usa aspas simples nesse caso, tá? Então, sempre que a gente faz uma atribuição de uma variável do tipo caractere, a gente usa aspas simples, tá? Então, o caractere entre aspas simples representa uma constante caractere. É mais ou menos como a gente faz com atribuição de números para variáveis inteiras. Então, quando eu faço i recebe zero, por exemplo, né, i igual a zero, esse zero é uma constante numérica e eu não preciso botar ela entre aspas, né? Então, eu só atribuo uma constante numérica para a variável inteira. No caso da variável caractere, é uma constante caractere, né? Então eu poderia querer atribuir o caractere 2, por exemplo, para uma variável, e esse caractere 2 é diferente do número 2, então a gente precisa ter como identificar isso na linguagem de programação. E a forma de identificar a constante caractere diferente da constante numérica é que a constante caractere está sempre entre aspas simples. Prestem atenção nisso porque aspas duplas significa algo diferente. Tá? Então, outra coisa que eu posso fazer com caracteres é declarar o caractere em um primeiro momento, declarar a variável do tipo caractere em um primeiro momento, e depois fazer a atribuição. Então, é diferente disso, né? Aqui a gente estava declarando e já fazendo uma atribuição. Aqui a gente estava fazendo, aqui nesse caso a gente está fazendo a declaração e depois a atribuição. Então, são duas coisas diferentes, tá? Atribuir no momento da declaração ou atribuir depois, durante a execução do programa, tem sentido diferente para a linguagem de programação. E a gente vai ver que para strings, em particular, isso aqui é um problema, né? A gente não consegue fazer, depois com strings, a gente não consegue fazer a mesma coisa que a gente está fazendo aqui agora. Então, mais para frente, a gente vai tratar disso. Mesma coisa, né? Aspas simples para identificar aqui o caractere, que isso aqui é uma constante caractere e não um nome de variável ou qualquer outra coisa, né? A linguagem precisa dessas aspas simples aqui para identificar que isso é uma constante do tipo caractere. Outra coisa que a gente pode fazer, já fez, né, já fez com alguma frequência, leitura, né, o usuário informar um caractere. Então, no exemplo da calculadora, o usuário precisava informar a operação. Naqueles exemplos que a gente viu antes, ali, por exemplo, o usuário pode informar a opção que ele quer fazer por num quiz, né, num questionário. Ele poderia informar uma alternativa A, B, C, D, alguma coisa assim. Então, para fazer esse tipo de programa, a gente precisa de leitura de caracteres, tá? E leitura de caracteres é feito com scanf em geral. Então, scanf, %c, que é o tipo caractere, e o nome da variável aqui, né? No caso, a variável que a gente declarou antes, no slide anterior, com E comercial na frente. Tá? Prestem atenção, isso aqui também é mais um macete da linguagem, né? O que acontece é que, em geral, a gente costuma botar esse espaço em branco ali antes do %c, ou também pode ser um fflush, que é uma outra função que existe, que faz mais ou menos a mesma lógica, porque, em geral, o programa pode estar sendo executado e o usuário pode ter digitado outras coisas antes, né, desse ponto, e isso pode atrapalhar na digitação desse caractere. Então, como qualquer caractere digitado válido no teclado é um caractere que pode ser lido para essa variável aqui, então, por exemplo, se o usuário digitou antes, né, num ponto anterior na execução, o usuário digitou um número inteiro, 12, e Enter, né, aquele número inteiro pode ter sido lido lá no scanf anterior, mas o Enter, que é um /n, é um caractere válido, não foi lido, e esse Enter ficou no buffer lá para ser lido. Quando chegar aqui nesse ponto, o que vai acontecer, se não tiver esse espaço aqui, é que esse Enter vai ser lido como um caractere e armazenado na variável caractere. Então, essa variável aqui vai receber o valor /n, que é um caractere válido, né? Então, para evitar que isso aconteça, em geral,
a gente bota esse espaço em branco aqui que vai consumir o último espaço em branco digitado e vai depois ler o próximo caractere que o usuário informar. Tá? Então é só um macete aí da linguagem que a gente usa para fazer leitura de caracteres. Então, leitura de caracteres tem 1%C, que é o identificador aqui, o caractere de controle que o scanf usa, e tem que botar um e-comercial como todas as outras variáveis. A gente vai ver também que tem umas diferenças para vetores de caracteres ou strings depois. Outra forma de leitura de caracteres é com a função getChar, então a gente deve ter visto também em algum exemplo no passado essa função getChar. Basicamente a função getChar faz mais ou menos a mesma coisa que o scanf com %C, só ela se limita, ela é usada especificamente para ler caracteres, e ela retorna um caractere. Então aqui o que a gente faz é o caractere, a variável caractere recebe getChar. Então essa função aqui vai, depois de executada, né, ela vai retornar um caractere para cá. A gente tem o mesmo problema do fFlush, então aqui a gente vai ter que usar um fFlush antes, que é a mesma questão aquela que nos fez colocar um espaço antes do %C no scanf. Tá? Então, como eu falei, a gente tem que cuidar disso, né? É o problema do buffer do teclado. Para apresentação de caracteres, então mostrar caracteres na tela, então é o inverso da leitura, né? A gente estava lendo com scanf, e para imprimir com printf, a gente usa o mesmo caractere de controle aqui, o %C, tá? Então esse caractere é o que a gente vai usar para colocar uma variável do tipo caractere na tela para o usuário. Então o usuário escolheu a alternativa lá no quiz, por exemplo, B, né? Ele digitou B, Enter, e aí logo depois eu quero dizer assim, você escolheu a alternativa tal, né? Então eu boto aqui um texto entre aspas duplas, né? E o caractere aqui entre a variável do tipo caractere vai ser substituída aqui por esse %C. Então esse caractere aqui vai aparecer nesse local desse texto. Notem que aqui a gente usa aspas duplas no printf, e daqui a pouco a gente vai ver isso, mas aspas duplas é diferente de aspas simples, né? Então aspas duplas aqui representa um texto ou um string, tá? Então isso aqui é uma constante texto, certo? Então é diferente da constante caractere, que é armazenada em entre aspas simples. Tá? Bom, aqui um exemplo, tá, de processamento de caracteres usando getChar. Então fica aí para vocês como referência, para vocês verem o que isso aqui faz. Basicamente o que esse programa faz, né, bem no começo, primeiro ele troca a cor, né, da tela, é uma coisa que dá para fazer. Vocês podem usar essa função system aqui para mexer nas cores da tela e da fonte do terminal. Então depois testem aí se vocês quiserem. E depois ele imprime uma mensagem na tela para o usuário informar um caractere. O usuário vai ter que digitar um caractere nesse ponto aqui, getChar é a função que retorna um caractere, certo? Então o usuário vai digitar um caractere, esse caractere vai ser armazenado na variável ch e depois impresso na tela, certo? Então aqui o ch vai ser impresso no lugar desse %C aqui, e aí termina o programa. Ele dá um pause ali para não finalizar o programa, mas logo depois tu vai ter que apertar Enter e ele vai seguir adiante, né? Então isso aqui é o que acontece, né? A função getChar vai ser usada aqui para ler um caractere, e o usuário, depois quando ele digitar o caractere, a mensagem vai aparecer dessa forma, né? Caractere digitado, que é essa mensagem aqui, é comercial. Então o usuário digitou um caractere comercial, né? Deu um Enter, e a mensagem que apareceu foi essa aqui. Então isso aqui é o que esse programa faz, é um exemplo de uso da função getChar. Tá? Esse aperte qualquer tecla para continuar aqui embaixo é esse System Pause aqui. Tá? E vocês podem ver que a cor do terminal está diferente, né? O terminal está cinza escuro e a fonte está preta, né? Então tem essa função aqui alterou essas configurações. Bom, tudo isso é processamento de caracteres. A gente teoricamente já viu tudo isso, a gente já sabe esses conceitos, e a ideia de recapitular um pouco é que a gente possa fazer as analogias depois quando estiver trabalhando com vetores. Tá? Então,
Quando a gente quer processar não apenas um caractere, mas um conjunto de caracteres, palavras, frases, etc., a gente vai fazer processamento de strings, né? E para processar strings, a gente tem que usar vetores, ou seja, vetores de caracteres, tá? Então, uma string não tem muita coisa em especial em relação a vetores, tem pequenos detalhes que a gente precisa saber em relação a vetores convencionais, digamos assim. A gente já usou vetores para armazenar conjuntos de números, a gente já usou vetores para armazenar conjuntos de números inteiros, conjuntos de números reais, por exemplo. E a ideia agora é usar essa mesma estrutura e armazenar conjuntos de caracteres, que a gente chama de strings. Todas aquelas mesmas questões, as características dos vetores, como, por exemplo, a indexação, o número de dimensões, etc. Tudo isso segue valendo, né? A gente tem as mesmas características em vetores de caracteres e algumas pequenas características a mais que a gente precisa controlar. Tá? Então, basicamente, aí, strings são vetores de caracteres e a principal característica que distingue os strings de outros tipos de vetores é que a gente usa um caractere especial, que é o caractere /0, para delimitar o final de um string. Então, a gente delimita, utiliza um caractere específico para dizer quando que o string termina. Por que isso acontece, né? Por exemplo, quando a gente faz programas com strings, com vetores de números, em geral, o que a gente faz é algo do tipo, né? Vamos supor, eu peço para vocês implementar um programa para ler 20 idades de pessoas participando de uma pesquisa. Como é que a gente faz isso? A gente faz uma repetição, repete 20 vezes, lê as 20 idades das 20 pessoas e coloca lá nas 20 posições do vetor de inteiros, por exemplo. Em caracteres, em geral, quando a gente usa vetores de caracteres ou strings, o que acontece é que a gente pede para o usuário informar um texto, certo? Então, o enunciado seria algo do tipo leia o nome e sobrenome de um usuário, vamos supor, né? Nome e sobrenome de um usuário vai ser um texto com até 100 caracteres, vamos supor. Se é um texto com até 100 caracteres, pode ser que o nome tenha menos do que 100 caracteres, né? Pode ser que ele tenha exatamente 100 caracteres, mas pode ser que tenha menos. Então, não necessariamente a gente vai sempre preencher um vetor de texto até o final, diferentemente do que, em geral, a gente faz com vetores numéricos. Então, essa é a principal diferença. E aí, o que acontece é que a gente tem que começar a controlar, de alguma forma, aonde termina esse vetor, certo? Então, a gente não pode ficar usando o vetor completo. Tá? Um outro detalhe é que os caracteres armazenados num vetor, eles são armazenados do ponto de vista do lado do computador. O computador armazena tudo de forma numérica, ele não tem ele não armazena caracteres, né? Ele armazena sempre números. Então, o que acaba acontecendo é que a gente usa uma tabela que chama ASCII, depois vocês podem procurar aí na internet. Vocês vão ver que essa tabela converte, né? Ela tem lá a conversão dos números para os caracteres correspondentes e os dados armazenados nesses vetores são armazenados conforme essa tabela ASCII. E o caractere especial, que é o /0, esse que delimita o final de um texto, o final de um string, é o caractere na posição 0 dessa tabela. Então, o primeiro caractere lá, o caractere 0, o representado pelo número 0 é o caractere /0. Tá? Por exemplo, imaginem que eu fizesse um programa qualquer e lá nesse programa eu definisse uma palavra que o usuário vai digitar, né? E aí essa palavra tem até 5 caracteres, vamos supor, tá? Então eu declararia aqui um vetor de 5 posições, né? E aqui nesse vetor, ele tem esses 5 índices aqui de 0 a 4, nesse vetor eu consigo armazenar até 5 caracteres. Com uma ressalva, né? Eu tenho que armazenar o /0 dentro do vetor também, portanto, um caractere vai ser usado para armazenar o /0 que vai delimitar o final do string. Então, eu peço para o usuário, informe uma palavra de até, no caso aqui vai ter que ser 4, então, no caso, informe uma palavra de até 4 caracteres. E o usuário vai digitar oi, por exemplo, que são 2 caracteres, certo? O que vai acontecer é que nesse vetor aqui, as posições preenchidas pela digitação do usuário vão ser só as 2 primeiras, posição 0 e 1. A terceira posição, que é a posição 2,
já tem um caractere de controle que é o /0, que é o que indica o que acabou aqui o string, e essas posições não são usadas, então não vão ser usadas no programa e eu não devo acessar em geral essas posições para nada, não devo incluir elas em nenhuma parte do meu programa, porque a gente não sabe exatamente o que tem aqui dentro. Se eu tentar imprimir na tela, vamos supor, o que tem na posição 3 ou na posição 4 desse arranjo de caracteres, ele talvez imprima alguma coisa, que não é certamente algo que a gente deseja, né? Não é algo que o usuário tenha digitado, por exemplo, é um lixo qualquer que estava lá sobrando naquela área de memória onde está alocado esse arranjo aqui. Tá? Então, prestem atenção, se liguem, porque daqui para frente a gente tem que começar a controlar aonde termina o string e não mais usar e não percorrer esses vetores aqui até o final. O bom, a vantagem é que, como a gente sabe que tem um /0 aqui, a maioria das funções que a gente vai usar já implementam essa lógica. Elas controlam para nunca passar do /0 e não vão imprimir coisas que não deveriam imprimir na tela. A gente já vai ver como é que isso funciona. Como é que eu declaro, então, um string de texto? Da mesma forma como eu declarava um arranjo de uma dimensão normal. Então, eu tenho aqui um tipo de dado. A primeira palavra é o tipo de dado. Isso aqui vai ser sempre char. Então, vai ser sempre aqui char. O nome da variável que eu quiser, eu posso escolher o nome que eu quiser para o meu string de texto, né? Dou o nome da variável lá. E um tamanho aqui, o comprimento do texto, que é o que vai nessa dimensão aqui. E aqui a gente precisa cuidar, né? Então, quando a gente pedir para o usuário digitar um texto de até 140 caracteres, por exemplo, eu tenho que sempre ter 140 mais um espaços aqui para armazenar caracteres. Então, eu tenho que sempre botar um caractere a mais aqui, um valor a mais, para conseguir armazenar os caracteres necessários, porque eu tenho que colocar o /0 em algum lugar lá. Tá? Imaginem o seguinte, dois exemplos aqui, né? Imaginem que eu pedisse para vocês fazer um programa, por exemplo, para ler um dia da semana. Então o usuário vai digitar lá o dia da semana que ele vai realizar algum compromisso, né? Como é que eu declararia um vetor para um vetor de texto para armazenar um dia da semana, por exemplo? Eu declararia dessa forma aqui, char dia da semana, o nome que eu escolhi, de 14 posições, né? Por quê? Porque eu preciso que todos os dias da semana possíveis caibam aqui dentro, né? Então, eu tenho que ter 14 posições, porque o dia da semana mais longo aqui é segunda-feira, e ele tem 13 posições. Para armazenar um mês, por exemplo, então o usuário digita lá um dia da semana e um mês específico que ele quer fazer alguma coisa, né? Então, eu tenho que usar aqui 10 posições. Por quê? Porque o nome mais longo de mês é fevereiro, que tem 9 posições. Então, agora a gente tem que começar a cuidar com essas coisas, né? Então, quando tiver um enunciado lá, alguma coisa do tipo, faça um programa que leia o nome de um mês de, sei lá, de aniversário de uma pessoa, alguma coisa assim, a gente tem que ter em mente que a gente precisa de espaço para armazenar o texto que cabe lá, mais um, que é o tamanho, incluindo o /0, que vai delimitar o final daquele texto. Para inicializar ou instanciar uma string, né, colocar valor para dentro dela, tem várias formas de fazer, tá? Então, assim como a gente tinha declaração de variáveis e instanciação de variáveis lá, onde a gente coloca valor, atribui valor para essas variáveis normais, para arranjos também tem, para strings também tem formas de fazer isso, né? Então, um exemplo aqui é atribuir o string, atribuir para um string declarado, que é esse caso aqui, eu declaro um string de 9 posições, que eu chamei de nome, eu posso atribuir para ele, direto na declaração, uma constante texto. Então, aqui, notem a diferença, né? A gente falou em constantes caractere, e uma constante caractere está entre aspas simples, sempre um caractere entre aspas simples. Aqui, no caso, uma constante de texto, um string, né, constante, é entre aspas duplas. Então, eu posso fazer esse tipo de atribuição aqui já na declaração. O que isso aqui vai fazer na prática? Vai declarar um arranjo de 9 posições aqui, porque a gente quis 9 caracteres, né? Então, 9 posições. Eu vou poder, portanto, armazenar um texto de até 8 caracteres aqui dentro, mais o /0. Como eu fiz uma atribuição direta na declaração, ele vai colocar os caracteres aqui nas primeiras posições e colocar um /0 no final já para indicar que esse string termina aqui. Então, isso aqui o próprio programa vai fazer sozinho se eu fizer essa atribuição. Eu não preciso ir lá e colocar um /0 no final, tá? Se eu fizer nesse outro exemplo, tá? Ao invés de usar um texto assim, eu poderia usar
3 caracteres, então eu boto lá caractere na posição 0, caractere na posição 1, caractere na posição 2. E o que por padrão isso aqui faz? Lembra que a gente fez isso aqui com vetores também, vetores de inteiros, né? Se eu tivesse um vetor de inteiros e fizesse a inicialização do vetor passando vários inteiros separados por vírgula, né? Essa lista de inteiros aqui, ela seria atribuída para o arranjo nas posições correspondentes, certo? A mesma coisa acontece aqui. Ele vai atribuir as posições que eu especifiquei, então ele vai atribuir a posição 0A, a posição 1 vai ter um N, a posição 2 vai ter um A minúsculo, né? E todo o resto do arranjo vai ser 0. Então ele vai zerar todas as posições aqui no final. Daí aquilo que eu falei antes lá, né? 0 é o caractere /0. Então eles são a mesma coisa, né? Porque na tabela ASCII lá, o 0 é o caractere /0. Então isso aqui é como se tivesse colocado /0 no final, aqui em todo o resto do arranjo, tá? E uma outra opção que também é possível fazer eu posso atribuir um texto direto na declaração, e esse texto também é uma constante entre aspas, e aí nesse caso, se eu não especificar o tamanho aqui, eu posso declarar um arranjo assim, né, sem especificar o tamanho. Se eu não especificar o tamanho aqui, ele vai declarar o arranjo com o tamanho suficiente para armazenar esse texto. Então eu posso, né, escrever um texto genérico, lá padrão, por exemplo, de um tamanho fixo, e o programa vai se encarregar de declarar e armazenar esse texto num arranjo onde caiba essa quantidade de caracteres que eu quero armazenar. No caso, eu quero 3 caracteres mais o /0, né? Então tem que ter 4 posições esse arranjo aqui, tá? Notem que depois eu não consigo mudar, tá? Então na declaração o tamanho vai ser fixado para o arranjo, e eu não consigo mais mudar, não consigo ficar aumentando e diminuindo esse tamanho aqui de uma forma simples, tá? Tem como fazer, mas é bem mais complicado do que a gente gostaria. Bom, vamos adiante. Por leitura, a segunda forma de fazer, né? Eu posso fazer por atribuição direto na declaração ou por leitura. Por leitura significa que o usuário vai digitar os valores. Quando o usuário digita os valores, a gente está acostumado a usar scanf, tá? Então a gente vai mostrar aqui o exemplo com o scanf. O scanf, em geral, não é o ideal para ler strings, tá? A gente vai ver outras funções que leem strings de uma forma um pouco mais adequada, porque o scanf tem algumas limitações. Mas aqui, nesse exemplo com o scanf, então eu declarei minha variável aqui, não atribuí nada para ela, então a variável, o vetor de caracteres nome com 9 posições não tem nenhum caractere aqui, né? Não tem nenhuma atribuição aqui na inicialização. E eu vou fazer a leitura. Então lá na metade do programa, em algum lugar, eu vou dizer para o usuário, digite o seu nome, por exemplo, né? E o usuário vai digitar o nome dele. Quando eu fizer o scanf tem um caractere especial para ler texto para um string, que é esse %s aqui. Lembrando, né? Lembrando que a gente já fez. A gente, para ler vetores de qualquer tipo, a gente geralmente usa o tipo do próprio vetor. Então, se eu leio um vetor de inteiros, eu vou ter que fazer 30 vezes o scanf. Se o vetor tiver 30 posições para armazenar inteiros, né? Eu vou ter que fazer 30 vezes o scanf com %d, que é o tipo que a gente usa, né, o caractere ali de controle, que é o %d que a gente usa para ler o próprio valor inteiro para dentro de uma posição do vetor. Isso é bem diferente do que a gente está fazendo aqui agora, né? O que a gente está fazendo aqui agora a gente vai ler um texto inteiro digitado no teclado, então o usuário vai digitar vários caracteres e dar um Enter, né? Todos esses caracteres formam um string de texto, e esses caracteres vão ser todos copiados ao mesmo tempo em posições do vetor. Então, é uma operação um pouco diferente do que a gente fazia antes. Eu não vou fazer isso aqui dentro de um scanf, por exemplo, dentro de um laço de repetição, onde eu vou fazer várias repetições e ler em várias posições do arranjo. Então notem que esse comando aqui está bem diferente do que a gente está acostumado, né? Por exemplo, não tem o e-comercial aqui na frente, tá? Então a gente não bota o e-comercial aqui na frente, e a gente usa um tipo aqui, que é o %s, que não é referente a nenhum dos tipos de dados nativos que a gente estava acostumado. Não é %f para float, %d para int, %c para caractere, por exemplo, né? Não é nenhum desses tipos, é um tipo específico que é para ler texto. Então aí a gente começa a perceber a importância do texto em programação, né? A gente com muita frequência usa isso, e aí acaba que as funções, elas implementam várias questões, aí, várias formas de se fazer para ler texto, tá? Uma outra
particularidade do scanf, é um dos motivos pelos quais a gente evita usar ele, é que o scanf ele só lê um texto até o primeiro espaço em branco, né? O primeiro espaço em branco significa um caractere espaço, ou um /t, ou um enter, né? Um /n, né? Então qualquer um desses caracteres de espaço em branco que a gente encontrar no texto, né, ele para de ler. Então vamos supor que o usuário que digitou Maria do Socorro, por exemplo, né? Esse scanf aqui só vai ler a primeira palavra. Quando ele encontrar um espaço, ele para de ler. Que é um problema, assim, em geral, a gente quer ler o texto completo que o usuário digita, né? Então, normalmente, a gente evita usar o scanf. Mas tá aí, é possível usar o scanf para ler texto dessa forma aqui, tá? O que vai acontecer nesse caso é, ele vai preencher o arranjo de texto com a primeira palavra, botar um /0 aqui no final, então funciona, ele vai ler essa primeira palavra, só não vai ler o resto do texto que a gente vai precisar ler depois com outros scanfs ou alguma coisa assim, tá? Bom, uma outra, a gente viu isso para vários tipos de dados, para vários tipos de variáveis, né? Como fazer atribuição direta para uma variável. Então eu declaro, por exemplo, uma variável do tipo inteira, que eu vou chamar de x. Daí eu faço x igual a 2 em algum momento do programa, tá ok, eu posso fazer essas atribuições diretas, né? Com vetores, e em particular com strings, isso não funciona. A gente não deve fazer isso, tá? E notem que aqui, isso que a gente está tentando fazer aqui é uma coisa diferente, tá? Diferente de fazer uma atribuição de um número para uma constante inteira, de uma variável inteira para uma constante inteira, né? Porque quando eu tenho uma variável do tipo inteiro e uma constante inteira, são duas coisas que são compatíveis. Eu consigo pegar essa variável e colocar dentro de uma caixinha lá, essa constante colocar dentro de uma caixinha de uma variável e tá ok. Aqui o que eu estou tentando fazer é atribuir uma constante de caracteres para um vetor de caracteres, que na verdade é como se eu estivesse tentando atribuir um arranjo para outro arranjo. E isso não funciona nem dessa forma e nem com duas variáveis, tá? Nem com constante, nem com duas variáveis. Notem que não funciona, é um termo forte, né? Isso aqui não vai dar erro. Se a gente botar isso aqui num programa, não vai dar erro de compilação, por exemplo. Porque isso aqui é uma operação válida. Eu posso atribuir uma variável direto para outra sempre, né? E principalmente se elas forem do mesmo tipo, né? Não tem nenhum problema. Então, se eu tiver dois arranjos, o nome 1, por exemplo, e nome 2, são dois arranjos de caracteres, eu consigo fazer essa atribuição. Só que o que significa essa atribuição é algo que é diferente do que a gente quer fazer. Essa operação não vai copiar o conteúdo de um arranjo para o outro. Se a gente quer copiar o conteúdo de um arranjo para o outro, a gente tem que ou fazer isso explicitamente ou usar uma função que resolva esse problema para nós, que é no caso como a gente vai fazer daqui para frente. Tá? Não dá para copiar conteúdo de um arranjo para o outro assim. Tá? O que isso aqui vai fazer na prática é apontar os dois arranjos para a mesma área de memória, que é uma coisa ruim. Em geral, não é o que a gente quer fazer, pelo menos nessa etapa do curso não é o que a gente quer fazer, isso é um engano, né? A gente não quer apontar os dois arranjos, né, para a mesma área de memória, tá? Então, fiquem com isso na cabeça e depois no futuro a gente vai ver que esse tipo de operação aqui é possível e tem casos em que a gente quer fazer ela, mas não é o que a gente quer fazer nesse momento. O que a gente quer fazer nesse momento é atribuir um valor durante a execução do programa para dentro de um string, usando algum tipo de comando, e para isso a gente vai precisar de umas funções. Por fim, tá? Aqui, depois a gente resolve o problema anterior, né? Mas por fim, quando eu quero imprimir na tela um texto, né? A gente já viu que com printf a gente imprime na tela qualquer tipo de variável e também é possível imprimir um texto inteiro na tela. Então a gente já viu, por exemplo, que dá para imprimir os números lá armazenados num arranjo usando o printf % do número qualquer lá, né? Se for inteiro, eu uso %d, se for float, eu uso %f e assim por diante. Então eu tenho que fazer um laço, tenho que percorrer todas as posições do arranjo e acessar cada uma das posições imprimindo elas uma por uma. No caso do texto, eu não preciso percorrer, tá? Porque tem esse caractere especial aqui, que é o %s, e esse caractere especial aqui do printf, no caso do printf, assim como no scanf, ele manipula e percorre o texto que está aqui dentro e imprime todo ele. Então eu só preciso fazer essa chamada aqui uma vez, colocar o %s e colocar aqui o texto que eu quero imprimir. O que isso aqui vai fazer? Ele vai pegar o arranjo de texto
percorrer o arranjo até o barra zero, imprimindo caractere por caractere. Então, isso aqui automatiza os laços que a gente fazia para imprimir os vetores de inteiro lá na época, por exemplo, nas aulas passadas. Tá? Então, isso aqui é uma forma de imprimir um arranjo de caracteres. Um exemplo, tá? Então, vamos supor, eu poderia pegar e declarar, né, aqui uma implementação, eu poderia declarar um vetor de caracteres com o nome, né? Eu não especifiquei aqui o tamanho do vetor de caracteres, portanto, ele vai ter exatamente essa quantidade de caracteres aqui de tamanho mais um, que é para armazenar o barra zero. Então, vai ter essa quantidade de caracteres mais um, o tamanho desse arranjo aqui. E eu imprimo lá na tela. O seu nome é, né, o nome que está armazenado nessa variável aqui é %s e passo direto aqui a variável nome. Notem que não tem comercial, não tem nada aqui, como nunca teve, né? O printf em geral não vai nenhum comercial aqui para nada, tá? O scanf é que geralmente ia, tá? Então é isso, né? Ele vai imprimir o conteúdo do string, vai aparecer alguma coisa desse tipo aqui. Então a mensagem que vai aparecer na tela é seu nome é %s, e aí notem que aqui, né, ele colocou todos os caracteres, não um só, né? Então o printf fez o trabalho de percorrer os caracteres todos e imprimir até chegar no barra zero. Bom, por enquanto era isso. A gente vai depois ver algumas funções para manipulação de strings que não são o printf, scanf, né? E tem várias outras funções que vão facilitar a manipulação de strings, atribuição, cópia, comparação, etc. Que são bastante úteis e a gente vai precisar delas para resolver uma série de problemas aí durante o curso, certo? Então tá, ficamos por aqui, até a próxima.